ele restaura o candelabro, porque ele acredita que cada pessoa é a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Cada um tem um potencial para ser evangelista, para ser um missionário, para falar de Jesus para as outras pessoas. Em 1844, todos nós conhecemos o movimento Guilherme Millerista. Guilherme Miller começou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Essa história ela é muito bonita. Tem nem como assim resumir, mas eu vou falar o básico. Quando ele estudou, ele chegou na conclusão que, terminadas 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado. Ele achou que Jesus ia voltar, porque equivocadamente, mas isso era para acontecer, né? Também Deus permitiu. Para se chegar, faltava restaurar a lei de Deus. Todas as peças foram restauradas até aí. Então, ele estudou depois do grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, onde o mundo inteiro sabia que Jesus ia voltar. Essa pregação foi difundida em todos os lugares, em todas as igrejas, e todo mundo esperava que Jesus voltava nesse dia. O interessante é que quando Jesus não voltou, as pessoas que não estavam realmente esperando Jesus voltar, que estavam na igreja mais por medo do que por amor, quando Jesus não voltou, falaram assim: também estava esperando. Sabe aquela história? Não, também não. E decepcionou você que acreditava. Eu acreditava mais ou menos, mas estavam lá. Os primeiros que foram atrás do povo que ainda continuou firme, mesmo decepcionado, sabia que Jesus não falhava nas suas palavras. Então, eles continuaram firmes e foram estudar de novo o que tinha acontecido. Foi quando eles descobriram, através da Bíblia, que Jesus estava falando do santuário celeste. A partir desse dia, Jesus entrou no lugar santíssimo e começou o julgamento. Há um julgamento, como chama? Justificativo. Jesus segue em direção ao lugar santíssimo e começa um julgamento investigativo, onde todos nós estamos sendo julgados nos livros, e quando Jesus voltar, cada um já vai receber a sua recompensa conforme as suas obras. A partir disso, então, todo o santuário é restaurado. A lei de Deus foi restaurada porque depois do Guilherme Miller começou um estudo de várias outras pessoas. A Guilherme Miller, embaixo aqui, o esposo da Ellen White e a irmã e a profetisa Ellen White também estudaram e viram que o quarto mandamento não estava restaurado. Então começou o movimento do adventismo, que é esperando a volta de Jesus, do sétimo dia, que é por causa do quarto mandamento, a guarda do sábado, a lei de Deus. Então a lei de Deus foi restaurada. Depois disso, o que cabe a nós hoje, como adventista? Há mais de 100, se for fazer os cálculos, de 1844, quando acabou os 2.300 tardes de manhã proféticas, nós temos aí 160 anos, mais ou menos, que Jesus está no lugar santíssimo e vai voltar. Esta igreja tem que proclamar as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Isso nos diz desse mandamento. É um mandamento que nos mostra que quem criou os céus e a terra foi Deus. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias farás a tua obra, e ao 7º dia descansará. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou. A segunda mensagem que nós temos, ela começou a ser proclamada já desde 1844, as 3 mensagens angélicas. Nós estamos num tempo de graça mesmo, assim, que Deus, na sua justa misericórdia, não quer pegar ninguém desprevenido. Nós somos a luz do mundo, nós temos que advertir o mundo. Quando Jesus voltar, não vai dar mais tempo para ninguém decidir. As outras coisas que aconteceram, todo mundo teve um tempo para aceitar ou para pensar. Quando Jesus morreu, muitos não entenderam por que ele morreu, acharam que ele ia ser o rei. Tiveram um tempo até os próprios discípulos, para estudar as profecias e entender. Quando Jesus voltar, não vai mais ter tempo. A porta da graça vai estar fechada. Ninguém mais vai poder acreditar ou aceitar e falar: tá certo, realmente, então eu aceito. Então, por isso que nós temos que proclamar essa mensagem hoje, enquanto a porta da graça está aberta. Vamos colocar esse plano da nossa vida. Vamos saber, então, por que estamos aqui e como devemos nos preparar
para chegar ao trono de Deus. Aqui a mensagem dos 3 anjos, eu coloquei uma figura aqui para lembrar. Isso dá outro sermão. Um dia a gente estuda sobre as 3 mensagens angélicas. É a coisa mais linda que se diz. As 10 virgens. Por que eram 10 virgens? A igreja de Deus, na Bíblia, ela é virgem. Porque ela não se macula com as outras doutrinas. Ela não é enganada com as falsas doutrinas e as falsas religiões. São uma igreja pura de Deus. Elas estavam dormindo. E aí ouve-se uma voz no deserto: despertai, despertai, o noivo está chegando. Essa voz já foi proclamada em 1844, quando Jesus entrou no lugar santíssimo. Estamos mais do que nas portas de Jesus voltar. É o fim do tempo do fim. Ele virá como um ladrão, vem à noite. Se nos prepararmos e achar que Jesus está demorando, ele não está demorando. Ele está aguardando que essas mensagens sejam proclamadas, porque todas as pessoas, quando isso acontecer, vai falar: justo e santo são suas leis. Até os ímpios dobrarão seus joelhos e vão ver que Jesus é santo. Nós temos que fazer a nossa parte e Jesus vai voltar. Então vamos lá. Quais são os nossos passos para o santuário? A gente escuta falar de Jesus, um amigo fala assim: você é adventista? Eu estou vendo, você vai para a igreja todo sábado, que legal. Pronto, já é a porta do santuário. Conhece Jesus. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Estamos em 2014, tem pessoas em algum lugar desse mundo, na China, que eu já ouvi dizer mesmo, que nunca nem falou sobre Jesus, não sabe nem que Jesus veio à Terra, nem quem é Jesus. Então você fala de Jesus para as pessoas. Aí, nós aceitamos Jesus. Leva ao peça do sacrifício. Aceitamos o sacrifício de Deus. Nisso, gente, tem 10 demônios, no mínimo, te atentando para você não aceitar o sacrifício de Jesus. Não, Jesus veio, morreu por todo mundo, tá tudo bem, mas não é assim também, entendeu? Não precisa de ser ficar assim, justificação pela fé. Pode ser pelas obras. Seja bonzinho e você vai para o céu. E não é assim. O caminho nos mostra que nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar a salvação pela graça. Aliás, a salvação é só e mediante a graça. Nada que nós fizermos vai fazer com que sejamos salvos. A salvação já nos está garantida. Deus já nos deu. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo, mas nós precisamos de caminhar nesse caminho que Jesus disse. A segunda peça. Então passamos pelo batismo, ou pelo sacrifício, aceitamos o sacrifício de Jesus. Mas o que o mapa diz? Então, pronto, já vamos para o céu? Não, tem mais. Segundo passo, a pia. Agora já são 20 demônios te impedindo que você batize. Para que batizar? Para ser parte da igreja adventista? Mas não é só quem está na igreja que vai para o céu, tá certo, não é só quem está aqui na igreja que vai para o céu, nós somos o povo escolhido de Deus, mas infelizmente não são todos que são escolhidos. Judas caminhava junto com os discípulos, não é ele estar junto com os discípulos significava que ele era um discípulo, não é só fazer parte daqui que nós vamos para o céu, não significa isso, mas não fazer parte e não aceitar essas verdades, com certeza não vai nos levar ao céu. Então você vai e aceita, passa por isso, o Espírito Santo te ajuda, você vê a importância do batismo e resolve se batizar. Só que o batismo, esse símbolo que o pastor te imerge na água e levanta, tem um significado muito importante. Por isso que há 20 demônios te impedindo que você tome esse passo. Porque a partir do momento que o pastor vai lá e te batiza, te dá um certificado, eu conheço as 28 doutrinas, faz parte da igreja adventista. Não é só isso, você deixou de viver para o mundo. Agora Cristo vive em você. É uma nova criatura. Como ele diz para Nicodemos, nascemos de novo. E para que possamos ir ao reino dos céus, temos que nascer novamente. Esse é o significado do batismo. Arrepender da maneira errada como nós vivíamos e viver agora da forma como Deus nos exemplificou. Viver de acordo com a sua palavra, obedecer a sua lei e deixar a velha vida, deixar o mundo. Não vivemos mais para o mundo. Não vivemos o velho eu e sim o novo. Terceiro passo, o incensário. Agora eram 20, né? Agora já são 30. 10, 20, são mais 30 agora que estão ali te atentando para você não ser a luz do mundo. O incensário é a luz, é onde
Jesus